não. Se fosse Bright, minha égua também. Eu dou banho de Bright nela, praticamente. O segredo é tratador. Pergunta pra Ah, eles. não. É que a tratadora sou eu, então... Cada um deles tem uma fórmula do que eles passam pra brilhar. Oh, dale, Red Lemon. Credo. Cada um com seu rolezinho, né? Vou fazer o quê? Né? Bom, tá pronto? Então, Estamos aqui hoje para mais um podcast, hoje muito esperado, com a musa do TikTok. Se você ainda não foi impactado pela Sofia Cicolo no TikTok, realmente acho que você tá no lado errado do TikTok. Bem-vinda, Sofia. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Ai não, já era pra ter acontecido faz tempo, ainda bem que está rolando. Conta pra gente, quem é você e o que você faz? Tá bom. Bom, Sofia Cicolo, eu sou médica veterinária, sou formada pela USP. Durante a minha graduação, eu fiz alguns estágios no Canadá, nos Estados Unidos. Voltei, fiz a minha residência também pela USP e o mestrado. E hoje, a gente tem a Preven Horse, que sou eu, a Fernanda e a Júlia. É uma empresa, uma assessoria endócrina e nutricional para cavalos. A gente trabalha junto com os clínicos, fazendo esses ajustes para ter melhor performance e melhora também na parte reprodutiva. Entendi. Então, assim, como é que é a sua rotina de atender um cavalo? Tá, vamos lá. Porque quando você me falou que você mexeu com endocrinologia, eu falei, gente, mas ela vai colher um exame de sangue e é isso? O que mais ela vai fazer? Tá. Obviamente, a gente faz a avaliação clínica pensando nessa parte endócrina. Então, tem alguns sinais que chamam muita atenção. Inclusive, eu dou muita risada porque agora tem a trupe que olha fossa, crest neck e cascos, porque tem muito a ver. Mas, basicamente, a gente montou um protocolo e hoje a gente faz uma curva glicêmica para a gente ver como o cavalo está respondendo à alimentação. Então, a gente coleta sangue em jejum também para fazer algumas dosagens hormonais. Mas é a glicemia mesmo, então a gente dosa. Depois a gente vai dosar alguns tempos para ver como o cavalo absorveu a comida e depois de mais um tempo para ver se ele normalizou ou não, se ele tem uma pré-diabetes. Então, pera, você tá lá na época, você não vai ficar 5 minutos para colher um exame e vai embora. Não, pelo menos 2 horas, 2 horas e meia. Entendi. E tem que ser de manhã, porque a gente tem que pegar os cavalos em jejum. Nossa, gente, tem várias coisas, né, tipo, acontecendo. É um protocolinho, porque eu tenho que ver o cavalo em jejum, eu tenho que fazer as dosagens hormonais em jejum. Alguns hormônios a gente sabe que os picos também são durante a manhã, por isso que eu tenho que coletar até as 11 horas da manhã. E fazer essa curva do cavalo em jejum, comendo e depois de 2 horas. Que loucura. Mas aí tem alguma coisa no cavalo que às vezes você olha pra ele e se fala, aqui já temos alguma alteração, algum problema? Tem várias, tanto da parte veterinária e quanto da parte analisando um cavalo montado, porque eu também monto. Não, lógico. E tem algumas É o diferencial das pessoas que vêm aqui no podcast, é que todo mundo é muito engajado, entendeu? Graças a Deus. E tem algumas coisas que chamam bastante atenção. Então, basicamente, o que chama atenção olhando o cavalo? Aquele acúmulo de gordura na base do pescoço, principalmente os lusitanos têm, mas bastante, mas só de ver, né? Mas assim, a maioria dos cavalos tem, é que a gente não está acostumado a olhar. Isso chama crest neck. Esse acúmulo de gordura, ele mostra, é igual ao nosso acúmulo de gordura abdominal. Quando a gente tem acúmulo de gordura no pescoço, o cavalo já está metabolizando muito mal as fontes dele de energia. Então ele também já tem acúmulo de gordura em baço e em fígado. E aí quando você olha aquele cavalo que já tem um abdômen um pouquinho abaulado, isso vai levar a problemas de sistema imune. Abaulado, você quer dizer um cavalo barrigudo? Às vezes nem tanto, mas tem a topografia de... tô tentando traduzir. Sim, mas um barrigudinho assim, mas um barrigudo não uniforme. Você vê uns pontos assim, isso pra gente é característico. Mas às vezes não tá tão evoluído, é só o acúmulo no pescoço mesmo. E hoje a gente sabe que isso vai atrapalhar a parte do sistema imune. Então é aquele cavalo que sempre tem babésia recorrente, que são os hemoparasitas, ou tá sempre tratando de EPM, porque as doenças que elas ficam latentes, elas vão reagudizando. Tá. Cavalos que têm muito problema de pele, isso muda bastante. E a gente também sabe que os picos de insulina, eles causam lesão no casco por dentro. E aí a gente começa a olhar o casco. Então, quando a gente tem linhas horizontais no casco, a maioria dos cavalos tem, mas isso não é para acontecer.
Isso já é um sinal que ele tem uma Linhas pré-diabetes. horizontais. Linhas horizontais. Tá, e o que impacta na vida do cavalo, tipo, na prática, pré-diabetes? Porque assim, se você tá falando que é uma coisa comum, a maioria dos cavalos tem, as pessoas ainda não estão acostumadas a olhar pra isso. E tá começando agora esse movimento, como eu tava falando com a Amélia ontem, as indignadas que estão começando esse movimento do bem-estar, de prestar atenção. Tipo, porque, cara, na real isso demorou muito, né, pra chegar no cavalo. Tá, a Sim. gente, como humano, a gente se cuida num nível assim extremo. Aí, por que não aplicar isso pro cavalo que tá no esporte também, né? Bom, vamos lá. A gente tem que pensar que o cavalo é uma presa. Então, muitas vezes, ele não vai mostrar que ele tá com dor. Porque na natureza, a presa que mostrou que tá com dor, ela é a primeira a ser atacada. Então, o cavalo, muitas vezes, ele só vai mostrar que tem algo errado quando ele já tá em outro estágio. Tipo, o cavalo que manca. Esse cavalo que manca, ele tá com dor há muito tempo, mas ele esconde a dor. Então, a gente já vai ver quando ele tá que nem o gato. O cavalo é que nem o gato que esconde a dor. um pouco. E o gato ainda é um predador, então ele vai mostrar ainda mais cedo que o cavalo. O cavalo demora mais ainda, então ele já tem perda de função, ele já tá mancando. Esse cavalo já vem com dor há muito tempo. E aí, como isso impacta o esporte, por exemplo? Eu te falei que os picos de insulina causam lesão no casco, que a gente começa a ver essas linhas. Uhum. Essas linhas, na verdade, elas acontecem quando não tá chegando sangue, porque são vasinhos bem pequenininhos e aí eles vão fechando e não chega oxigênio, não chega sangue. Isso dói muito. A gente não tem noção de como os cavalos têm dor de casco. Por exemplo, os cavalos que não usam ferradura, os barefoots, a gente vai ver muito mais cedo e aí a gente consegue intervir. Mas os cavalos que usam ferradura, isso vai mascarando. Só que aí é o cavalo. Hoje a gente já tem um etograma de uma veterinária dos Estados Unidos, a Sue Dyson, que a gente avalia a dor em cavalo montado. Então a gente sabe que a alteração comportamental no cavalo montado já é sinal de dor. Então, um cavalo que você vê tensionando a boca ou piscando muito o olho, tem uma série de coisas nesse etograma que a gente consegue avaliar. Que loucura, gente! E a maioria dos cavalos, eles têm dor de casco. E aí, o que isso vai fazer? É aquele cavalo que a hora que você tá numa linha, ele vai apoiar e vai correr ou vai sair muito de longe. Porque quando a gente tem dor de casco, a gente vai alterando a biomecânica, que é a amplitude de passada desse cavalo. Uhum. Então ele começa a ficar mais curtinho, mas no dia a dia, às vezes você não percebe que você tá montando sempre o cavalo, você acha que aquela é a passada dele. Normal. A hora que ele fica mais curtinho, ele começa a sobrecarregar algumas articulações. Então eles começam a ter aquelas osteoartrites no curvilhão. Tá. Isso tem muita relação com o aumento de impacto nessa articulação. Mas aí, tipo, você tá me falando um monte de coisa, de problemas que são recorrentes nos cavalos, porque a gente vê muitos cavalos com muitas coisas relacionadas ao sistema locomotor, ter o navicular e outras coisas assim. E aí você tá me falando tudo isso. Tem uma função endócrina. Não. Tá, beleza. Então, assim, tudo isso é primeiro prevenível, segundo tratável. E assim, exatamente... E que a gente tá deixando os cavalos com dor. Exatamente isso. Não tô falando que a gente não precisa fazer o tratamento clínico, mas a nossa parte vem em evitar a recorrência ou tentar melhorar o manejo. Às vezes diminuir o intervalo em que você tenha que fazer alguma coisa, porque esse cavalo vai ter conforto. A hora que você mexe na alimentação, na endócrina, você melhora a biomecânica do cavalo, você para de forçar algumas articulações que a gente já sabe. Então, o tarso, a lombosacra, que é aqui atrás, e essas articulações, elas são importantes na hora que o cavalo vai saltar. Sim. Porque ele tem que dobrar a coluna e jogar todo o peso dele para trás. Se ele já tem dor, você concorda que para ele achar a distância é pior? Ele vai tentar sair um pouquinho mais longe, porque ele não tem que dobrar tanto. O que a gente vê? Melhorar muito as faltas de pé, porque o cavalo começa a se usar mais na hora que ele está saltando, ele consegue dobrar tudo porque ele tem menos dor. Isso é visível. Tem alguns cavalos que eles começam a ter uns comportamentos estranhos na hora que a gente faz, por exemplo, varinha no chão. Porque o casco tá doendo, só que ele não tá mostrando. E a hora que aquilo bate, dói. Então, a parte comportamental do cavalo, ela muda muito. Ele começa a ficar um cavalo mais relaxado. Ele não tá usando direito o que a gente tá dando como fonte de energia. Então, é aquele cavalo que ele é frio de perna, às vezes ele é pesado na boca. E quando você consegue manejar isso, é um cavalo que ele fica muito mais responsivo, muito mais tranquilo. A gente consegue ter o cavalo com a gente. Nossa, você tá me falando um monte de coisa muito legal, né? Porque, tipo,
são muitas informações. Espero que todo mundo esteja, tipo, se divertindo ouvindo da mesma maneira que eu tô. Porque, assim, a gente vai... Você vai falando, aí a gente vai aparecendo um cavalo, vai aparecendo o cavalo, vai aparecendo a situação lá. E, tipo, é muito legal saber isso. Mas a questão o veterinário clínico normal, ele não está habituado a ver isso ou tem alguma coisa a ver com esse monte de especializações que você tem e a Tá. experiência que você tem? Eu acho que assim, a veterinária no mundo, ela tá mudando. Até 15 anos atrás, a gente achava que um veterinário dava conta de tudo. Hoje, por exemplo, a gente sabe que o clínico, ele é a base, porque ele que vai começar a ver e falar, talvez esse cavalo precise disso e chamar os especialistas. E é o clínico que está no dia a dia com o cavalo e que vai começar a ver os sinais sutis. Há 15 anos, você falava, você precisa chamar um dentista. Era um absurdo. A gente falava, não, você passa uma grosinha, tira as pontas. A gente já sabe que não. Tem um monte de outras coisas que, às vezes, fazendo isso, a gente até vai piorar a vida do cavalo. Sim. Tem fisioterapia. Estou recuperando o cavalo de uma lesão, eu não vou deixar de trabalhar na musculatura para estabilizar aquela articulação. Eu sei que eu preciso de vários profissionais envolvidos. Sim. E a mesma coisa. Hoje, na Europa e nos Estados Unidos, já é normal você ter um nutricionista. Tá. E a endócrina é uma coisa muito nova. É o que eu falei. Eu tive muito contato no Canadá. Eles estavam começando a estudar isso. E hoje a gente já tem o pessoal que mexe com nutrição e endócrino. Pouco, mas a gente está vendo a importância. Então, nos cavalos atletas, tem se feito essa associação. Tanto que essa é a principal diferença da Prevent. Porque quando você pensa só em ajustar a nutrição sem entender como o cavalo está usando o que você está dando, não é só cálculo, muda completamente. Porque se fosse um cavalo zerado, ok, mas a maioria dos cavalos de esporte não é. Sim. Exato. Não, e me surpreende muito. Às vezes a gente vê uns potros super jovens, já com lesão, e você pensa, pô, esse cavalo ainda nem iniciou. Isso vem numa outra coisa. Essa pré-diabetes, ela pode ser causada por várias coisas. Por excesso de grãos na alimentação, excesso de alimentação. A gente tem que lembrar que o cavalo ele é um herbívoro, então ele usa muito bem o feno, a fibra. E aí ele tem o seco, que é uma grande câmara fermentativa. Eu vi quando minha égua operou de cólica, juro, inesquecível. Eles fizeram ali E o seco sai. Nossa! Cheio foi de gás. Sim! Bizarro! Muito grande, inclusive. Lógico, né? O intestino do cavalo é enorme. E assim, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Eu te contei que eu queria ser cirurgiana, então eu era rata de desenho cirúrgico. Mas o seco, a primeira coisa que vem, ele tá cheio de gás. Porque aquilo tá fermentando. Então você tem que pensar que realmente é um saco. E aí você tem uma camada que é líquido, fibra e gás. As bactérias, elas usam o feno, elas fazem um gás que é absorvido pela parede. E isso que vai dar energia para o músculo do cavalo. Então, por exemplo, quando a gente dá muita ração, aquilo entra, é açúcar, um desequilíbrio, né? Fermenta e mata as bactérias, que é a disbiose, que é uma das coisas que a gente tem que tratar. Mas, por exemplo, quando a gente olha a ração, o pessoal fala muito de ração forte ou fraca. O cavalo não é que nem boi. Ele não consegue usar qualquer fonte de proteína. Tá. Ele precisa de pecinhas específicas, que são os aminoácidos essenciais. Então eu tenho que ver se a minha fonte de proteína está garantindo, principalmente lisina e metionina, que são os principais aminoácidos para a musculatura. E aí a gente sempre tem que olhar no rótulo da ração quais são os eventuais substitutivos, se isso garante valores mínimos de lisina e metionina. Por quê? Porque não é só o açúcar, o grão que é importante para gerar energia. A gente sabe que os lipídios, então os óleos, são muito importantes, o cavalo usa muito bem. A Júlia até falou, quando a gente gravou com ela, que o óleo não é um suplemento, ele é um componente da dieta. Exatamente, isso que ela falou. Exatamente. E a fonte de aminoácido também, porque se o cavalo está saltando, fazendo muito exercício, ele precisa de aminoácido para gerar energia. E se ele não tem na dieta, ele começa a quebrar músculo. E quando ele começa a quebrar músculo, ele lesiona o rim. E aí tudo isso vai fazer ele também entrar na resistência à insulina, que é a pré-diabetes. E hoje a gente já sabe que isso vai piorar, por exemplo, a qualidade do líquido que lubrifica a articulação. Então o cavalo já está com dor de casco, ele está com a movimentação dele alterada, ele está sobrecarregando as articulações.
O líquido que deveria estar protegendo e lubrificando não tá tão bom. Esquisito. E outra coisa, a proteína, ela é essencial para a gente formar colágeno. Colágeno é o que dá sustentação de tendão. E hoje a gente sabe que nas osteoartrites a gente tem uma inflamação do colateral. Uhum. E se eu não tô tendo uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de alimentação, os meus tendões estão prejudicados. Sim. E aí isso vai virando uma bola de neve. Mas então, ó, você já me falou muitas coisas. Mas É que eu me empolgo. Sim, tá, beleza, vamos lá. Você me falou que você vai lá, coleta vários examinhos. Fica 2 horinhas na época. Pra mim isso parece a parte fácil. Sim, é a parte É fácil. a parte tranquila. Aí tá. E parece acessível, porque quantas vezes você vai fazer isso enquanto você tá tratando o cavalo? É, Você vai acompanhar por quanto tempo? normalmente a gente pede de 4 a 6 meses, porque demora pro cavalo se ajustar. Tá. E aí depende. Tem gente que assim, meu cavalo tá na alta performance, eu quero manter. E Do aí, jeito que tá. a Aí gente sim. faz mensal. Tá. Tem gente que fala, não, eu quero. Equilibrou, a gente fala, ó, agora se quiser espaçar, dá pra espaçar. Ah, então vou fazer a cada 2 meses, 3 meses, depende. Tá. Então, assim, basicamente é uma coleta de exames, vocês vão fazer a análise. E qual é a devolutiva que vocês dão pra pessoa que faz a consultoria? Vamos lá. A gente faz um relatório com tudo que a gente achou. Então também, durante essas 2 horas, eu vou ver como tá a Assim, vocês acham coisa boa também? Ou só coisa ruim? Não, é bom, porque na verdade os cavalos, eles não são, eles são cavalos excelentes. Sim. É um ajuste para melhorar a performance e manter o cavalo saudável por mais tempo no esporte. Sim. Mas não é um cavalo que está doente, com algum sinal Entendi. clássico. Entendi. Então a gente vai olhar a atitude do cavalo depois que ele come, se ele fica letárgico, porque aí se ele fica meio assim, eu já sei que ele pode ter gastrite, tudo isso tá piorando, porque vai me piorando. Mas aí eu fico lá 2 horas olhando esse cavalo, vendo como ele tá reagindo depois da comida. Vou olhar no exame geral, ver se tem as coisas que me chamam a atenção, da parte endócrina, que isso também a gente faz acompanhamento, tira foto, pesa esse cavalo, e aí pelo menos nesses 4 a 6 meses, todo mês a gente vai fazer a curva glicêmica, para ver se ela tá melhorando ou não. E aí tem alguns exames que a gente vai ter que repetir, mas isso varia de cavalo para cavalo, de como ele tá respondendo ao tratamento. Uhum. E a gente faz o acompanhamento fotográfico, mensal. E aí a gente manda no relatório comparando sempre o mês anterior com o mês atual, tanto a parte dos exames quanto as fotografias. Sim. E a Ju comentou que vocês propõem uns ajustes na alimentação do cavalo e fazem toda essa parte. Sim. E aí, como é que é esse processo de individualização? Porque, cara, é um estudo muito complexo, Sim. né? Não é igual você vai na nutricionista do convênio, aí você tira as medidas e ela te imprime uma dieta igual pra, enfim, né? Se você é mulher, tem 1,60 m, 60 quilos, parabéns, essa dieta que você vai. Tem coisas que são gerais. Óbvio, a gente vai olhar o peso do cavalo, o esporte, tem uma tabela que chama NRC, que você tem o quanto o cavalo precisa de proteína, de energia, de acordo com o que ele está fazendo. Isso todo mundo que mexe com nutrição faz isso. Sim. Só que aí, da parte endócrina, a gente vai ver como o cavalo está metabolizando aquilo. E aí começa os ajustes, porque dependendo de como ele tiver, eu vou precisar aumentar o requerimento, vitamina, ele não está usando tão bem a ração, então não adianta eu aumentar. Aí eu e a Júlia e a Fernanda, a gente quebra a cabeça, a gente faz call, a gente liga uma para outra, a gente tem grupos, então a gente vai discutir caso a caso como aquele cavalo tá, montar uma dieta, pensar na suplementação, porque a suplementação faz parte da dieta. Muitas vezes a gente espera, a gente ajusta, aí a gente vai acompanhando o cavalo. Muitas vezes ele não responde da forma que a gente estava imaginando e aí quebra mais a cabeça ainda, faz ajustes, às vezes muda também a forma que ele está respondendo. Então, nesse processo, não é uma coisa linear, cada cavalo responde de um jeito. Então, às vezes, preciso entrar com uma medicação nesse ponto porque o cavalo está respondendo dessa forma. Estudar muito, que é o que eu sempre falo. Todo dia a gente vai ler artigo, vai ver se saiu alguma coisa diferente. Mas então, é uma vertente da medicina veterinária? Tá me ouvindo direitinho? Tô. Beleza. É uma parte da medicina veterinária que não é muito a linha tradicional. Porque pelo que você tá me falando, tipo, de tudo, ok, vocês vão trocar a alimentação do cavalo, estudar, pedir de pororó. Aí você falou, eventualmente, entrar com uma medicação. Então, assim, para as pessoas que estão preocupadas com alguma coisa em relação a isso, não tem como. E eu não sei, mas
pelo discurso que você tá me dando, é uma coisa que impacta diretamente na longevidade do cavalo, tanto no esporte quanto a vida dele, né? Sim, assim, tem coisas gerais que a gente pode falar. Silagem para cavalo não funciona. Pela parte endócrina, eu vou ter os picos de insulina. Então isso vai alterar a parte de reprodução, vai piorar a articulação do potro que vai nascer, vai piorar toda a vida do meu cavalo. Tipo, isso eu já posso falar pra galera. Assim, você quer ter um cavalo saudável por um bom tempo? Abandone. O cavalo ele evoluiu anos e anos comendo gramíneas. Então ele come feno e uma ração de boa qualidade. Não, a mensagem que você deu, abandone a Darcílio. Não tem a menor condição. O cavalo não foi feito tipo, pra nesse isso. nível real oficial. Não, nesse nível real. Pode até fechar a conta na nutrição. Mas a hora que você pensa na parte endócrina, você tá matando o cavalo aos poucos. Você tá tornando ele diabético. Não tem como ele usar. Ração. Hoje a gente usa rações muito boas. Tem marcas excelentes. Então, com boa qualidade de proteína, Sim. de energia. Sim. Só para você ter uma ideia, quando a gente usa rações boas, os cavalos de alta performance não comem mais do que 3 a 4 quilos. Tudo que for a mais do que isso é excesso. Então, um cavalo que nem faz tanto exercício assim, Não 1,5 precisa. kg é muito. Porque a base da alimentação do cavalo é o feno. Então, assim, ó, eu vou contar o meu relato pessoal. Recentemente, me deu 5 minutos, falei, vou soltar a égua no piquete. Porque, assim, eu não tava indo montar. A gente sabe que em Ípica, soltar o cavalo é uma coisa um pouco difícil, Sim. não dá pra soltar todos pelo tempo adequado. Eu falei, bom, já que não dá, eu vou soltar. Tá bom. Estava fazendo a melhor coisa que eu tinha informação, que era para a minha época. Em 3 semanas que ela ficou solta, ela emagreceu muito. E aí o que me falaram foi, é lógico que ela ia emagrecer, porque ela está andando mais. Aí eu falei, não, peraí, mas isso aí tá estranho. Porque faz sentido, mas se ela tá se alimentando bem, o feno tá lá. Tipo, ok, ela sente, mas o quanto é a gente impondo, tipo, forçando uma situação de, nossa, a égua emagreceu porque o feno não tava lá, não era a quantidade adequada, do que outra coisa, entendeu? Daí agora o que aconteceu? Falaram, ah, não, vamos voltar ela pra cocheira pra dar um up. Ela está lá, deu um up, porém ainda não está, né? Tá, Da maneira que a gente deixou. vamos lá. Ganhar peso não quer dizer qualidade, porque não tá dizendo que ela tá ganhando músculo, provavelmente Sim. ela só tá ganhando gordura. Sim. E Mas vocês vão ver ela, vocês vão ver. nesses cavalos que a gente mexe, é uma das coisas que assusta, porque no começo a gente fala, primeiro o cavalo vai emagrecer muito, porque ele vai perder a gordura que está acumulada. E quando ele tem essa pré-diabetes, o músculo dele não consegue usar a energia. E tem a questão da desbiose que eu te falei. Então a gente tem que corrigir as bactérias do século, a gente tem que ajustar a alimentação, muitas vezes dar um suporte. A parte de treinamento é muito importante. O cavalo ele foi feito para galopar. Quando o cavalo ele fica parado ou ele não faz cardio, os receptores dos tecidos vão ficando resistentes. Então, por mais que eu esteja dando comida para esse cavalo, ele não está conseguindo usar. O músculo dele está passando fome. Então, para o cavalo ganhar músculo ou qualquer coisa do tipo, precisa estar trabalhando. Não adianta estar parado, não adianta dar suplemento ali com ele na cocheira. Não adianta dar suplemento, mas se você ajustar a dieta, e às vezes a gente tem algumas medicações que a gente consegue tirar ele desse quadro. Para o músculo voltar... Não trebolona pro cavalo, né? Não adianta dar hormônio. Falei de hormônio pra endocrinologista. Será que ela vai ficar louca? Não adianta dar hormônio, porque assim, o cavalo já tá produzindo hormônio. Ele só não tá conseguindo usar. Porque Entendi. o hormônio ele vai aumentar a síntese proteica, realmente. É isso que ele faz. Mas se o cavalo tá resistente à insulina, ele não consegue. Porque não tá entrando açúcar dentro da célula para fazer a síntese proteica acontecer. Então, assim, primeiro eu preciso que ele realmente elimine a gordura. E aí, fazer um protocolo de exercício, desde que o cavalo não tenha uma lesão, o clínico libere, ajuda demais. A gente às vezes entra com algumas medicações para conseguir um resultado mais rápido, só que ele vai perder gordura, então ele vai visualmente parecer que ele emagreceu. E aí, quando ele conseguir usar o que a gente está dando, ele começa a ganhar músculo. E aí esse resultado fica satisfatório para todos em 4 a 6 meses que você falou, que pode demorar esse tempo. A maioria sim. É que tem casos e casos.
tem cavalo que demora mais para responder, então varia. Mas assim, é importante saber que ele vai perder muita gordura e uma das coisas que a gente vê é a fossa, aquela fossa supraocular. É muito feio. Quando ela tá muito afundada num cavalo jovem, isso mostra pra gente que ele tá tirando gordura das reservas, porque ele não tá conseguindo usar o que ele tá comendo. É mesmo? E acumulando aonde? No pescoço, nos órgãos. Então, uma das coisas que quando o cavalo volta Eu a usar... achei que era uma coisa meio genética, igual covinha. Não, Mas e daí, depois que corrigir isso volta? volta, porque... Você tá brincando. Não, volta e aí você pode perguntar pro pessoal que acompanha. Volta, porque aí ele volta a usar as outras fontes de energia. E aí ele para de tirar... Porque o que acontece? Quando ele tá pré-diabético, o corpo dele tá totalmente maluco. Tá todo mundo passando fome, todas as células, e a gente tá entuchando comida nele. Só que ninguém consegue usar essa comida. Aí a gente mata as bactérias que ajudariam a usar a fibra. E tá todo mundo passando fome. Então a mensagem pro corpo é, mobiliza tudo que você tiver aí de reserva, porque a gente tá morrendo de fome. Aí ele joga de uma vez um monte de gordura na circulação. Hein? As células não conseguem usar. Não dá conta. Isso vai sendo acumulado em órgãos. Fígado, rim, baço. Aí aquele cavalo que a gente fura para tirar sangue com uma agulha fininha não para de sangrar, porque o fígado já está todo infiltrado, então não está fazendo fator de coagulação. A hora que ele começa a conseguir usar o que a gente está dando de alimentação, ele não precisa mais mobilizar as reservas. Então aquilo volta, a fossa volta a ficar normal. É bem incrível. Não, você tá... Pô, Deixa eu arrumar aqui. tanta coisa espetacular que você falou agora e, tipo, muito legal. E eu acho que assim, não sei se tem outras pessoas que trabalham com essa parte de endócrino? Não, porque assim, no mundo é uma coisa muito nova. Hoje, quem mexe com isso? Tem algumas universidades nos Estados Unidos, Entendi. um pessoal no Reino Unido, e na Austrália eles são muito fortes. Tem um professor que é bem forte, que eu vivo mandando e-mail para ele. E ainda não existe nem essa especialização no mundo, de verdade. Então você não consegue nem fazer um DVM para ter o título de endocrinologista. Sim. Mas está começando já. Eu participei do primeiro simpósio de endocrinologia que teve, que foi na pandemia. E agora está indo para o 4º congresso de endocrinologia mundial. Então é um grupo bem pequenininho que está vendo as alterações. E para mim o que me fez... foi na residência, primeiro começou com os cavalos idosos, que a gente vê muita alteração, da PPID, que é uma neurodegeneração, que com o tempo a gente vai evoluir para isso. E aí aquele cavalo que vai ficando com pelo de inverno, que parece um ursinho, mas não precisa chegar nisso, porque hoje a gente sabe como reverter. Mas a gente achava que eram só os cavalos idosos. O que é PPID? É disfunção da pars intermédia da pituitária. É como se fosse o Parkinson em humanos. Então, mas os sintomas são diferentes. Sofia, eu tô assustada. Mas quando a gente tem a diabetes, a gente vai inflamando o cavalo. E aí a gente vai matando células, inclusive neurônios. Então a gente começa a ter essa outra doença. Mas eu não vou falar dela, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas... Eu já tô assustada o suficiente pra te falar assim, Sofia, eu acho que a minha égua é pré-diabética. Não, mas fica tranquila. Aquelas assim... bem assim, tipo, hipocondríaca, assim, né? A maioria Munchausen by proxy, assim. A maioria dos cavalos são. O cavalo que eu monto também era. E a gente tá mexendo. E isso melhora muito. Isso que é a parte legal de ver a alteração. Mas aí a gente começou a entender que os cavalos atletas tinham muita alteração. Então isso é uma coisa assim de, sei lá, 5 anos pra cá. E quando eu comecei a trabalhar... Equestre inovando em conteúdos para o pessoal. E quando eu comecei a trabalhar com o Horácio, que era meu namorado que faleceu, ele sempre defendeu o barefoot, que são os cavalos sem ferradura. E aí nessa época, foi a época que a gente começou a entender que os picos de insulina tinham a ver com as lesões internas de casco. Uhum. E aí a gente começou a trabalhar junto, mexer nisso, e a gente conseguia melhorar muito a transição do cavalo de ferradura para sem ferradura. E aí, conforme a gente foi mexendo nisso, a gente começou a ver que tudo mudava. E que podia melhorar muito a performance dos cavalos atletas. Porque é o que eu te falei, são cavalos que você olha e você fala, não, o cavalo tá ótimo, ele não tem nada. Sei lá, tem uma gastrite às vezes, uma alteração articular de vez em quando, mas tipo, o cavalo tá saltando muito. E aí a hora que você faz os ajustes, você fala, nossa, é esse o potencial do meu cavalo que eu não estava aproveitando? Que coisa. Exatamente. E aí me conta, quem quiser ir atrás da Prevem, faça todos os jabás possíveis. Vamos lá, está para a galera. Onde vocês atendem?
Como é que funciona? Hoje a gente tem, eu fico em São Paulo, então eu acabo atendendo as hípicas, os aras perto. A Júlia fica em Campinas, então ela atende essa região. E a Fernanda fica no Vale, ali para São José. Mas a gente também oferece, porque o nosso plano sempre é trabalhar com o clínico em parceria. Tá. Então a gente oferece a assessoria remota. O proprietário que está interessado, ele tem que conversar com o clínico dele, o clínico tem que estar de acordo. E aí a gente pode ou fazer o atendimento físico nesses locais, ou assessoria remota. Então o clínico ele fica responsável, a gente passa o nosso protocolo, passa uma... Dá certo. Dá. A gente, assim, é todo dia Sim. conversando com o veterinário, mas dá certo, porque aí a gente passa o nosso protocolo, faz uma ficha de atendimento, ele vai, faz as coletas, preenche a ficha pra gente, porque eu preciso de um veterinário examinando realmente esse animal. E aí ele passa, a gente elabora o nosso relatório e vai acompanhando passo a passo o que ele acha que melhorou, o que mudou. É realmente um trabalho em equipe com os clínicos. Vocês não fazem nada sem eles também? Né? Não. E exatamente, é o que eu falei, a gente só consegue trabalhar se esse cavalo tiver vacinado, vermifugado, assistido. Eu não tô trabalhando com cavalos que estão realmente doentes. Sim. Eu acho legal, tipo, às vezes as pessoas têm uma certa barreira de resistência, eu posso falar, porque é uma coisa que acontece, né? De tipo, chega uma pessoa que tá no mais, eu vou chamar um outro veterinário, que não é o veterinário daqui, o povo se sente ameaçado. Então é legal falar que vocês não estão indo lá pra roubar o trabalho de ninguém, né? Não, porque a gente só atende se o cavalo tiver um clínico e o clínico tiver de acordo, porque é uma parceria. Hoje em dia, cada vez mais, é que nem na medicina humana. Você tem o clínico geral, que é o cara que vai falar, nossa, não, tem isso, tem aquilo, e que vai acompanhar de perto e conhecer o paciente para observar as mudanças. Sim. E tem as especialidades. E dentro da veterinária é a mesma coisa. Porque por mais que eu vá esse período, eu não tô todo dia com o cavalo. Quem sabe os detalhes do cavalo é o clínico. Sim. É isso. Sim. E aí, como é que faz pra entrar em contato com vocês? A gente tem... Eu me empolgo, né? Começou Desculpa. no Jabá e não terminou. Não, a gente tem o Instagram, que é o Preven Horse. Quem faz todo esse alinhamento pra gente é a Fernanda, maravilhosa. Então, entre em contato pelo WhatsApp da Fernanda, a gente pode passar, deixar por escrito depois. Ou pelas redes sociais. E aí a gente passa as propostas, alinha tudo, alinha com o clínico. Esclarece essa questão de expectativas, porque não é do dia pra noite, é um trabalho longo. Mas o resultado vem. E vocês têm algum cavalo que seja paciente de vocês que está entregando resultados ótimos, excepcionais? Vários. Eu sou suspeita, porque como eu falei, eu monto lá no Equistar e a gente mexe em vários cavalos de lá. A minha equipe me abraçou desde o começo, então a gente faz assessoria da maioria dos cavalos deles. E aí a gente pira, porque fica na prova, zerou, mudou, por exemplo, o cavalo que sempre fazia falta de pé, agora tá passando, saindo da longa, tipo, confortável, voando. E tem o cavalo que eu monto, que era um cavalo que engolia ar no bridão, que me arrastava, e ele era super resistente à insulina, porque é um cavalo que veio de jockey, e jockey tem essa cultura de entuchar a veia no cavalo, então ele tinha aquele... Eu brinco que ele parecia uma azeitona com palitos, porque ele tinha um fígado gigantesco, infiltrado. E aí você vai vendo o shape do cavalo mudar. Inclusive a Bruna tá ali, ó. Ela... Bru! A gente tem um depoimento. E o shape do cavalo muda. E a atitude. Hoje ele é um cavalo de botãozinho. A gente tem aqui, ó, uma atleta para dar um depoimento do trabalho da Preven. Eu tenho, super. Fala aqui no microfone. A Preven, eu acho que a gente tá trabalhando o quê, Sofia? Uns quase 6 meses juntos. E, nossa, a diferença dos cavalos é, assim, absurda. Gente, isso não foi planejado. Não foi. Eu tava passando no corredor aqui, hein? Eu tava passando no corredor. Não foi planejado. O que eu percebo? Os cavalos ficam com... Primeiro, muito mais bonitos, porque o estado físico deles muda demais. A questão da musculatura. A questão da musculatura, ou seja, para trabalhar fica muito melhor, você tem um resultado muito mais rápido, porque eles de físico estão muito mais disponíveis. A gente não sente os cavalos cansados. Então, assim, ó, acabei de ter um exemplo. Eu saltei os 2 cavalos na prova ontem na hora do almoço, super calor. Os cavalos suaram porque estava muito quente.
Não fiz nada mais do que eu faço no dia a dia, não dei um soro no cavalo, não dei nada. Montei os 2 cavalos agora, eles estavam ótimos, super dispostos, andando super bem, super soltos, a musculatura bem, estavam recuperados como se nem tivessem saltado ontem, assim. Então, e eu acho que uma coisa muito, 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 assim, que é o diferencial, eu acho, as meninas, elas pensam fora da caixa, Não é aquela receita de bolo, é cada cavalo individualizado, com feedback que o cavaleiro dá, que o tratador dá, que o treinador dá, e assim, é totalmente fora da caixa, não é uma receita de bolo. E assim, eu só vejo, assim, cada dia mais os cavalos estão melhores, assim, Já vendeu. Melhores. Não, e Já é vendeu. suspeito porque eu e a Bru, a gente é muito apaixonado, né? É. E aí a gente fica comentando e vendo a alteração dos cavalos, e mandando vídeo, e mandando áudio, e quebrando a cabeça. E óbvio, é o que eu falei, não é sempre que a gente acerta de primeira. Não. Tem muitas vezes que a gente precisa, não, peraí, não tá respondendo da forma que a gente queria. Vamos mudar, vamos ver. Mas de qualquer forma, a gente também não leva muito tempo para fazer essa adaptação. A gente não precisa, vamos fazer uma mudança hoje, esperamos por 2 meses para ver se dá certo ou não. É algo rápido, porque é totalmente dinâmico. Então, a gente trabalha junto todo dia. Fala, nossa, hoje o cavalo tava assim, ontem eu saltei, o cavalo tá dessa forma. É o começo da semana, o cavalo tá assim, entendeu? É porque a gente fala muito em, tipo, a melhoria do cavalo, da parte da musculatura, fica muito assim, é o trabalho correto ou não. Só que eu acho que é muito legal isso, porque esse discurso da Sofia tá me falando que, assim, não é só o trabalho, a gente pode dar uma forcinha pro cavalo, Não, e né? tem um fator que é muito importante. A equipe que atende a parte ortopédica, eles toparam muito o trabalho. Então, a gente sempre tá conversando. E aí eu falo, putz, eu acho que tem algo aí que é clínico. E na mesma semana eles investigam, eles dão um feedback. Então, é o que eu falei, é o trabalho em conjunto. Em conjunto. Eu acho que é a nutrição, a endócrino, a clínica, o cavaleiro, o treinador, o ambiente. Eu sempre falo, é multifatorial. Não tem como você colocar um benefício ou algo que deu errado, um malefício num ponto só. Nunca vai ser. Tem que ser integrado. E todos têm que topar. Então, assim, o tratador tem que fazer o trabalho dele bem feito, dar a quantidade de feno que precisa, dar a quantidade de alfafa que precisa, seguir os horários. Então, assim, não tem, é multifatorial. E todo mundo tem que embarcar nessa. Todo mundo tem que encarar e falar, não, isso aí. com o mesmo objetivo. Então, mas que o resultado vem, e vem rápido, eu vou dizer que vem rápido. Vamos que vamos. Quais provas você saltou? Ontem eu soltei 1,10 m com os 2 cavalos e hoje meu marido soltou 1,20 m. reconhecimento tava sofrido. Tava né? no calor, Nossa no calor. Senhora. Uhum. Eu tava vendo vocês reconhecerem, eu falei assim, Tava nunca, muito calor. eu ia dar um forfelinho nessa prova. E os cavalos ficaram ótimos no dia seguinte, então eles não sentiram tanto calor. Acho que a gente sentiu mais o calor do que A eles. gente acha que é só uma mudança. Não é só. Não é só uma mudança. Não, que Eu acho que é uma mudança de mentalidade, além de tudo, sabe? De sair um pouco daquele padrão que a gente tem, que tá... Na verdade, não é nem imposto, é um negócio meio é um enraizado, comodismo, assim. né, que a gente tem. É um comodismo. É isso. É isso. Então tá bom. Muito obrigada pelo seu depoimento. O Pedro também é outro veterinário que é super parceiro. Tem uma Todo galera mundo, que a gente tem muitos trabalhado, parceiros. sim. Bom trabalho. Que legal. Obrigada. Obrigada. E é uma coisa em conjunto mesmo. Que Ninguém legal. faz milagre sozinho. Não, assim, eu já tô apaixonada, quero muito aprender, conhecer mais, porque assim, eu não fui veterinária pela aquela questão que eu te falei, que eu não consigo ver os bichos em estado de... Não consigo. Mas cada dia mais você Não vai dá. vendo que assim, é um ser vivo, pode acontecer, mas sim, dá pra prevenir. Aí, beleza, não consigo ver os bichos assim, mas eu vejo você falando isso, a Amélia falando. Tipo, essa turminha nova dessa geração que tá querendo buscar coisas diferentes. Cara, isso é de muito valor pro nosso esporte. Mas a gente só tá conseguindo o resultado porque quem já tá há muito tempo tem aberto portas. A gente não estaria na Hípica hoje se não lógico. fossem as equipes que Claro. abraçaram a ideia, Não é entendeu? assim, a gente fala assim, mas não é simples. Não é tipo, do nada estou aqui fazendo isso. Porque é isso, é todo mundo preocupado com o bem-estar do cavalo. Então, as equipes falaram, não, a gente quer ver os cavalos bem, vamos trabalhar junto. Legal. Então, é todo mundo realmente trabalhando pelo cavalo. Então tá bom. Então quem quiser seguir a Sofia no TikTok vamos lá. Tem o Rola- veterinária Sofia Cicolo veterinário. e o Preven Horse. Também tem, Também. não sigo, vou seguir. Então segue. Boa. Então pra quem quiser, gostou desse
bate-papo. Elas postam sempre coisas assim e vale a pena conferir, pessoal. Obrigada, Sofia. Obrigada a você pelo convite.